A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 75 da nossa leitura da Bíblia em um ano. E no capítulo 18 do livro dos Números, nós vamos perceber quais eram os deveres dos sacerdotes levitas. Nos capítulos 19 e 20 do Deuteronômio, qual seria o meio de, diante de algumas situações específicas, ou melhor, a forma, diante daquelas situações, que deveria um israelita agir. E rezaremos o Salmo 100. Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai sereis responsáveis no que diz respeito às ofensas contra o santuário. Tu e teus filhos sereis responsáveis no que diz respeito às ofensas ao vosso sacerdócio. Associa a ti também os teus irmãos da tribo de Levi, a tribo do teu pai, para te acompanhar e te servir quando estiveres com os teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles estarão a teu serviço e a serviço da tenda em geral. Apenas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram nem eles nem vós. Serão teus auxiliares. Assumirão o encargo da tenda do encontro para todo o serviço da tenda. Nenhum estranho, porém, se juntará a vós. Assumirão o encargo do santuário e do altar. Assim, o furor não se voltará outra vez contra os israelitas. Fui eu mesmo que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos israelitas. São dados a vós como doados ao Senhor para exercerem o serviço da tenda do encontro. Mas tu e teus filhos assumireis o vosso sacerdócio e tudo o que se refere ao altar e ao que está atrás do véu, e prestareis vosso serviço. Dou-vos o serviço sacerdotal como dom, mas o estranho que se aproximar será morto. O Senhor falou a Arão: Eu te confio o encargo daquilo que me é reservado em tributo, todas as coisas consagradas pelos israelitas. A ti, em razão da unção, e a teus filhos, eu o confio por preceito perene. Eis o que te caberá das coisas santíssimas, o que não vai ao fogo. Qualquer oferta, qualquer oblação, qualquer oferta pelo pecado e qualquer oferta pela culpa que me trouxerem, são coisas santíssimas que pertencem a ti e a teus filhos. Deverás comê-las em lugar santíssimo. Quem for varão poderá comê-las. Serão para ti coisa santa. Bem será tua a parte reservada de suas dádivas,
com tudo o que os israelitas apresentarem como oferta movida. Eu o dou a ti e a teus filhos e filhas contigo por direito perene. Poderás comê-la qualquer um de tua casa que estiver puro. Dou-te o melhor do azeite fresco, o melhor do vinho e do trigo, os primeiros frutos oferecidos ao Senhor. Os primeiros frutos que trouxerem ao Senhor de qualquer produto da terra serão teus. Qualquer um de tua casa que estiver puro poderá comê-los. Tudo o que em Israel for devotado a Deus te pertence. Tudo o que por primeiro sair do útero de qualquer ser vivo, tanto de humanos como de animais, e que trouxerem ao Senhor, será teu, mas os primogênitos humanos e os primogênitos dos animais impuros, a esses resgatarás. Farás o resgate deles quando tiverem 1 mês de idade, avaliando-os em 5 ciclos de prata, ciclos do santuário de 20 geras. Mas não permitirás o resgate dos primogênitos de bovinos, ovelhas ou cabras. São santificados. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás as partes gordas ao fogo em oferta queimada de suave odor para o Senhor. A carne, porém, será tua, assim como serão teus o peito da oferta movida e a coxa direita. Todas as partes reservadas das coisas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor, eu as dou a ti e a teus filhos e filhas contigo por preceito perene. É uma aliança de sal, aliança perene diante do Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. O Senhor disse a Arão: Tu não terás herança na terra dos israelitas, nem haverá parte para ti no meio deles. Eu sou tua parte e tua herança entre os filhos de Israel. Aos levitas dou por herança todos os dízimos em Israel, pelo serviço que cumprem, o serviço da tenda do encontro. Nunca mais os israelitas deverão aproximar-se da tenda do encontro, para não incorrerem em pecado e morrerem. Os levitas é que farão o serviço da tenda do encontro. A eles cabe a responsabilidade quanto às faltas do povo, preceito perene para as vossas gerações, e não terão herança entre os filhos de Israel. Os dízimos que os israelitas oferecem em tributo ao Senhor, eu os dou por herança aos levitas. Por isso lhes digo, não terão herança entre os filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés: Fala aos levitas e dize-lhes: Quando receberdes dos israelitas os dízimos que vos dou por herança, reservareis a 10ª parte do dízimo para o Senhor. Será considerada como vosso tributo, como se fosse trigo tirado da vossa eira ou produto do vosso lagar. Dessa forma, também vós reservareis o tributo do Senhor, de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Desses dízimos dareis ao sacerdote Arão o tributo do Senhor. De qualquer dom recebido, reservareis o tributo do Senhor, a melhor parte para ser santificada. E dize-lhes também: Uma vez reservada a melhor parte, o restante do dízimo será para os levitas, como se fosse produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo onde quiserdes, vós e vossa casa, porque é o salário que recebeis pelo serviço que prestais à tenda do encontro. Uma vez reservada a parte melhor, não incorrereis em pecado, nem profanareis o que os israelitas santificaram, e assim não morrereis. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e tu tiveres tomado o seu lugar e habitares em suas cidades e em suas casas, separarás 3 cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse. Estabelecerás bem a distância e dividirás em 3 regiões o território que o Senhor teu Deus te dá em posse, de modo que todo homicida possa nelas refugiar-se. Este é o caso em que o homicida que lá se refugiar terá a vida salva, se ferir o próximo sem intenção e sem tê-lo hostilizado anteriormente. Assim, se alguém entrar no mato com o seu próximo para cortar lenha, e ao manejar o machado para cortar a árvore, o ferro se desprender do cabo e atingir o próximo e o matar, tal homem se refugiará numa dessas cidades e terá a vida salva.
De outra forma, o vingador de sangue, com o coração enfurecido, perseguiria o homicida, e sendo longo o caminho, o alcançaria e lhe tiraria a vida, apesar de o homicida não ser culpado de morte, já que não hostilizava a vítima anteriormente. Por isso eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando o Senhor teu Deus alargar tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, com a condição de guardares e praticares todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando sempre nos seus caminhos, acrescentarás a essas 3 cidades outras 3. Assim, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, nem serás culpado de sangue. Mas se um homem andar hostilizando o seu próximo, lhe fizer uma emboscada e lançando-se sobre ele o ferir mortalmente, e se então se refugiar numa dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão tirá-lo de lá e o entregarão nas mãos do vingador de sangue para que morra. Não lhe demonstrarás piedade. Assim eliminarás de Israel a culpa do sangue inocente e prosperarás. Não deslocarás os marcos do terreno de teu próximo, fixados pelos antepassados na propriedade de tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse. Em qualquer delito ou pecado, não bastará uma só testemunha contra alguém, seja qual for o pecado cometido. Somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas se decidirá o caso. Se se levantar uma testemunha falsa contra alguém, acusando-o de algum crime, os 2 litigantes se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes então em exercício. Os juízes indagarão cuidadosamente, e se a testemunha é falsa e deu testemunho falso contra seu irmão, faça-se a ele o que planejou fazer contra seu irmão. Assim extirparás o mal do meio de ti. Ao ouvir isso, os outros terão medo e não mais cometerão semelhante mal no meio de ti. Não demonstrarás piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à guerra contra os inimigos e vires cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que tu, não tenhas medo deles, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando se aproximar o combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Ele lhes dirá: Escuta, Israel, hoje aproxima-se o combate contra os vossos inimigos. Não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não entreis em pânico, não vos apavoreis diante deles, pois o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater por vós contra os vossos inimigos a fim de vos salvar. Então os intendentes falarão ao povo dizendo: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a inaugurou? Que vá de volta para casa a fim de que não morra na guerra e outro faça a inauguração. Há alguém que plantou uma vinha e nem colheu os primeiros frutos? Que vá de volta para casa a fim de não morrer na guerra e outro vir e colher os frutos por primeiro. Há alguém que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá de volta para casa a fim de que não morra na guerra e outro homem receba a mulher. E os intendentes dirão mais ao povo: Há alguém com medo e desencorajado? Que vá de volta para casa a fim de que seus irmãos não fiquem desencorajados como ele. E quando os intendentes tiverem acabado de falar, os chefes das tropas se colocarão à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para atacá-la, lhe proporás a paz. Se aceitar a paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se encontra irá ao trabalho forçado e te servirá. Mas se recusar a paz contigo e fizer guerra, tu a sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a entregar em tua mão, passarás todos os varões a fio de espada. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, o gado e tudo o que se encontra na cidade, todos os despojos. Poderás comer dos despojos dos inimigos. É coisa que o Senhor teu Deus te deu. Farás assim com todas as cidades mais afastadas que não fazem parte das cidades das nações daqui. Mas nas cidades dos povos que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás alma viva.
Antes votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Assim, não vos ensinarão a praticar as abominações a que essa gente se entrega com os seus deuses, e não pecareis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por longo tempo, lutando para te apoderar dela, não destruas as árvores a golpe de machado, pois delas poderás comer. Não cortes as árvores. Ou será que a árvore do campo é gente para que lhes faças guerra? Somente as árvores que souberes que não servem para alimentação, a essas poderás destruir e cortar, para construir baluartes contra a cidade inimiga, até ela cair. Salmo 100, Salmo para a ação de graças. Aclamai ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, comparecei à sua presença com júbilo. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, nós somos dele, somos seu povo, ovelhas do seu rebanho. Entrai em suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Agradecei-lhe, bendizei ao seu nome, pois o Senhor é bom, sua misericórdia perdura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje acompanhamos no capítulo 18 do Livro dos Números as atribuições e deveres dos sacerdotes e levitas que prestam o serviço na tenda do encontro junto à presença do Senhor. A palavra do Senhor destaca que este é um serviço, mas também é um privilégio. Um serviço porque eles que podem se aproximar da tenda do Senhor, podem se aproximar da presença do Senhor, também estão, entre aspas, arriscando continuamente a sua vida, já que precisam estar em estado de graça, em santidade, em estado de pureza, para se aproximar daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é sagrado. Então, por isso, eles têm, entre aspas, alguns privilégios. Aos sacerdotes cabe tudo o que for consagrado ao Senhor. Então este capítulo estabelece algumas normas, trazendo a maneira como o sacerdote se apropria daquilo que é consagrado ao Senhor, já que ele não tem herança na terra como os outros israelitas, então a sua posse é aquilo que foi consagrado pelos israelitas ao próprio Deus. E aos levitas cabe o dízimo, para que ele usufrua daquilo que é oferecido pelos israelitas como dízimo, para que o levita usufrua desta parte como se fosse trigo do seu terreiro e vinho do seu tanque de pisar, já que ele não possui também terra em herança em Israel. Nos capítulos do livro do Deuteronômio que nós lemos hoje, podemos até ter ficado um pouco assustados com a tonalidade da maneira como se fala sobre o direito à vingança, conforme lemos no versículo 21 do capítulo 19, não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nós que em nosso tempo já conhecemos o convite de Jesus a amar os nossos inimigos, a rezar por eles, a desejar a sua mudança de vida, a sua conversão, dificilmente compreenderemos estas passagens que lemos hoje. Mas nós precisamos entender que estamos em um modelo de sociedade em que não haviam leis para regular as relações. Então qualquer pessoa que se sentisse lesado por alguém podia simplesmente fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos. E aqui no Deuteronômio está surgindo então uma normativa, uma legislação com a finalidade de proteger o inocente. Sim, porque tantas vezes alguém acusado injustamente ou tendo causado a morte de outro de maneira acidental, o que nós chamamos hoje de homicídio culposo, diferente do homicídio doloso, que é aquele em que tem-se a vontade e consciência de fazer o mal ou de matar. Então, nós percebemos que aqui nesta passagem do Deuteronômio, a finalidade da lei é proteger, salvar a vida do inocente.
Somos convidados então a olhar esta passagem à luz do direito de nossos tempos, em que se procura exercer a justiça e também acolher o direito de defesa e a inocência de alguém até que seja considerado culpado mediante todas as provas necessárias, mas também à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em que somos convidados a atitudes de misericórdia, de perdão, do arrependimento. E igualmente difícil de compreender para nós é o capítulo 20 do Deuteronômio com a lei sobre a guerra. Em primeiro lugar, o convite do próprio Javé: não tenhais medo, porque é o próprio Deus que combate em favor do seu povo. Depois, para não ter preocupações, se alguém tem alguma preocupação pendente com as suas posses, precisa resolver isso primeiro para depois ir para a guerra. Esse modo de recrutamento destaca o aspecto do voluntariado, daquele que luta em favor do povo, daquele que luta em nome de Deus. Não são mercenários que são pagos para a guerra ou que recebem um soldo e por isso são soldados para lutar em nome do rei. Não, eles lutam em nome do Senhor, tendo os chefes como seus dirigentes. Guardamos esta estratégia para a nossa vida diante das batalhas do dia a dia que precisamos enfrentar, para não termos medo, para não termos as nossas preocupações que nos desviem do foco, mas também numa atitude plena de confiança que se sobrepõe ao medo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!